O nosso segundo painel é Regulação e Governança dos Recursos Minerais. Tema central: normas, compliance e transparência na gestão técnica e legal dos recursos. Para esta preleção, nós convidamos o mestre em Direito Público e especialista em Legislação e Regulação Ambiental, Dr. Yolanda Gandarra. Ele que é especialista em Legislação e Regulação Ambiental pela Ecobusiness School, MBA em Direito de Energia pela FGR Rio, mestre em Direito Público pela PEC Minas, é doutorando em Direito na UFMG, advogado, gerente jurídico da Equinox Gold, atua na indústria da mineração há mais de 20 anos, além de processos de reparação de desastres, professor em cursos de pós-graduação e autor de artigos científicos. Seja bem-vindo, Dr. Yolanda Gandarra. Por favor, uma salva de palmas. Bom dia a todos e todas. O Edmo, acho que ele já falou a minha parte, quando ele falou no último, é a questão da transparência necessária para a atividade de mineração, né? Eu fiz algumas poucas anotações aqui também. Só reafirmando, né? Acessando esse QR Code, as pessoas vão ter acesso a toda uma gama de materiais disponibilizados pelos professores do curso e materiais auxiliares também, né, que são necessários, que são interessantes de consultar, né? Essa minha bio, né, que já foi lida aqui, é só ressaltar, porque a gente fala esse tanto de siglas, né? PUC, na verdade, é como a gente chama no Brasil as universidades católicas. Então, meu mestrado é na Universidade Católica. A minha graduação é na universidade tradicionalmente ligada à atividade mineral no Brasil, que é a Universidade Federal de Ouro Preto, né? Eu já queria até começar falando, Ouro Preto é um exemplo de um legado da mineração, porque praticamente a atividade de mineração nessa cidade de Ouro Preto, ela é muito pequena hoje em dia, mas ela deixou um legado desde o século XIX, de uma universidade bastante consolidada no ensino superior brasileiro e que originalmente foi uma escola criada para estudar a engenharia de Minas e hoje, na verdade, é uma escola que a gente vai ter direito, medicina, todas as ciências humanas, sociais e sociais aplicadas, né, e biológicas também. Então, esse é um exemplo de um legado que a mineração pode deixar nos locais onde ela acontece, nos sítios onde ela acontece, né? E aí, eu vou falar de normas, compliance e transparência. Eu anotei algumas questões aqui, e a gente está ligando as questões relacionadas à classificação de recursos e reservas, só que eu vou extrapolar um pouco a minha fala, né? E começando aqui, o Dr. Jacinto, ele falou hoje, no início dos nossos trabalhos, ele falou de confiança, né? E a confiança, ela nasce com a transparência, né? Transparência, cumprimento de normas e conformidade. Sem esses três elementos, não há como construir confiança, né? Não há como construir confiança sem esses três elementos: cumprimento de normas, conformidade e transparência, né? E logo depois, né, o Dr. Jânio falou, né, que existe um interesse, uma busca, uma estratégia de fazer de Angola um país mineiro, é o que eu anotei aqui, né? E corroborando o que o Edmo falou no início, meu colega Edmo, né, a gente pode fazer mineração de vários jeitos, né? O ideal é que a gente faça do jeito certo, mas existe jeito errado de fazer também, e ela vai dar resultado. Mas qual o resultado? No longo prazo, vai deixar legado? Acho que esse é o ponto que a gente tem que pensar. Dá para fazer de várias formas. Existem vários exemplos no mundo. O ideal é que façamos da melhor forma possível, né? E transparência,
cumprimento de normas e compliance, conformidade, vai nos trazer uma jurisdição que seja amigável para a atividade de mineração. Quando eu falo, geralmente existe a expressão em inglês, o países mining friendly, né? Ou seja, países de amigos da mineração, no sentido de jurisdições amigáveis à mineração, né? Essas jurisdições não são amigáveis porque elas são relapsas, porque elas são, digamos, flexíveis com a atividade de mineração. Não. Elas são jurisdições mining friendly porque elas garantem estabilidade normativa, previsibilidade regulatória, todos esses aspectos, né? Então, vamos começar. Esse é um contexto que eu gostaria de chamar a atenção, né? A mineração é uma atividade básica. A gente teve um vídeo no início dos nossos trabalhos, né? Mineração tem tudo, é óbvio, isso é meio até ingênuo imaginar, né? Mineração tem tudo, faz parte da nossa vida. Desde que saímos, né, aqui do continente africano, mundo afora, e começamos a agricultura, logo depois da agricultura, a gente começou as atividades mineradoras, efetivamente, né? Por outro lado, a cadeia da mineração ela vai ter uma conexão ou uma abertura para o cometimento de atos ilícitos. Infelizmente, ou circunstancialmente, é uma atividade que tem esse tipo de risco, né? Corroborando a fala de novo do Edmo, tudo meu agora, o Edmo falou a apresentação toda, né, Edmo? Porque é risco. Se a gente está falando de risco, necessariamente um dos riscos que a gente tem na atividade de mineração é exatamente o cometimento de atos ilícitos, né? Esses atos ilícitos, a gente vive isso muito no Brasil. Eles são muito ligados a lavagem de dinheiro, financiamento ao crime organizado e também uma nova perspectiva que tem 2 anos que a gente está começando a pensar no Brasil, é a perspectiva do financiamento de atividades terroristas por meio da atividade de mineração. Infelizmente, a atividade de mineração está sendo considerada, vem sendo considerada um veículo muito utilizado pelo crime organizado. Esse é o grande desafio que nós temos hoje na jurisdição brasileira. É como a gente diminui a exposição da atividade mineradora ao crime organizado. Tá? Como assim, né? A gente está falando aqui de recurso e reserva, eu estou falando de crime organizado, será que eu entrei na sala errada? Não, porque essa é a realidade. Não adianta eu fazer levantamentos, não adianta eu trazer investimentos se eu não conseguir trazer investimentos que sejam legais, que sejam juridicamente aderentes à legislação nacional, né? Não é só o Brasil que vive a situação, a gente tem várias jurisdições que estão convivendo com esse problema. Peru, próximo da gente lá no Brasil, México, são os 2 casos mais óbvios. Então, é um ponto interessante para a gente pensar. Então, o que a gente está falando, do que estamos a falar quando a gente cita essas três expressões? Normas, compliance e transparência, né? Normas, basicamente, é o conjunto normativo. Não estou querendo, vou dar uma aula de direito aqui, mas norma, efetivamente, é o que nos vincula, né? A gente tem uma lei, eu colei aqui só a capa do Código Mineiro e da Constituição da República de Angola, né? Aquilo é um exemplo de norma. É um conjunto de delimitações do dever ser, né? Faça isso, não faça aquilo, proibido, permitido, isso é norma, né? E aí a gente tem uma nova expressão, ou que nos últimos anos vem entrando muito no jargão do dia a dia das atividades empresariais, que é o compliance. No Brasil a gente tentou traduzir esse termo e implementar o termo traduzido como conformidade. Infelizmente não pegou. E nós brasileiros, a gente é muito suscetível a estrangeirismos, né? Então, a gente também não fez muito esforço, também não, para ser muito honesto, em trocar para conformidade. Então ficou compliance. Basicamente, o que é compliance? Eu já tenho norma, por que eu tenho que ter compliance? Compliance é além da esfera normativa. Compliance se refere a políticas, melhores práticas,
padrões internacionais que não são considerados como normas. Então, compliance é para além do aspecto normativo, né? E, finalmente, transparência. E transparência, a gente vai ter transparência na dimensão pública e também a transparência na dimensão privada, ou na dimensão empresarial, vamos falar dessa forma. Então, o que é? Basicamente não é que os negócios eles não têm segredos industriais, que eles não têm os segredos de comércio, ou que eventualmente existam estratégias financeiras, econômicas. Não é isso. Transparência é dialogar com os outros. Quem são os outros? No caso da atividade de mineração, dialogar com os agentes governamentais, agentes financiadores, sociedade, né? Então, isso é órgãos licenciadores, por exemplo, isso é transparência, né? É não criar obstáculos para o entendimento da sua atividade. E aí, então, vamos entrar então em normas e complexidade. E aí eu trago um comparativo Brasil e Angola, né? São tão iguais e tão diferentes ao mesmo tempo, né? Temos aspectos muito parecidos entre nós, né? Mas o que eu queria destacar na minha fala aqui sobre normas, compliance e transparência é essa característica aqui. E, obviamente, eu vou falar sobre o olhar brasileiro. O Brasil é uma república federativa. Angola não tem essa característica do seu regime político, né? É uma república unitária. O que significa uma república federativa? Nós temos a União, que a gente chama no Brasil de, por exemplo, União Federal. É o governo central. A gente tem 26 estados, um Distrito Federal e 5.569 municípios. Detalhe, todos esses entes têm competências legais. Podem, obviamente vai ter alguns vão poder de forma exclusiva, outros de forma concorrente, mas imaginem, no caso da mineração, recentemente no Brasil encerrou-se uma disputa de 10 anos sobre a implementação de uma taxa de fiscalização da atividade de mineração, que nós apelidamos no Brasil pela sua sigla, TFRM. E o encerramento dessa discussão trouxe uma novidade muito interessante. Qualquer município brasileiro, por exemplo, pode instituir uma taxa de fiscalização de mineração. E algumas empresas já trabalham com a gestão de riscos de acompanhamento da legislação municipal para saber se aquele município implementou ou não sua taxa. Imagina 5.569 taxas de fiscalização mineral, ou da atividade mineral, né? Esse é o risco que uma república federativa traz, né? No Brasil, a gente usa a expressão, inclusive, condomínio legislativo. Por quê? União, Estados, Distrito Federal e municípios podem legislar, né? E um aspecto que é muito sensível, eu falei aqui da questão tributária, como exemplo. Um aspecto que é muito sensível a essa questão federativa é a questão ambiental. E aí a gente tem uma comparação que fica muito óbvio, essa dificuldade que a gente tem no Brasil com o nosso federalismo e como isso impacta a mineração. O que tem a ver o federalismo brasileiro com a mineração? Tudo a ver. Por quê? Os recursos minerais no Brasil, eles pertencem à União. Eles pertencem à União Federal. Não pertence ao proprietário do imóvel, não pertence ao Estado, não pertence ao município, pertence à União. E mais interessante, e até de certa forma coerente, só a União pode legislar sobre direito mineral no Brasil. Só a União. No entanto, direito ambiental é um pouquinho diferente. Todos os estados podem legislar sobre direito ambiental. Então, nós temos 26 legislações ambientais diferentes. Um exemplo, e aí eu não vou citar o nome de empresa, mas, por exemplo, uma empresa que tem uma atividade
uma realidade que eu particularmente vivo no meu dia a dia do meu trabalho. Uma mina no estado de Minas Gerais, que é onde eu moro, uma mina no estado da Bahia e uma mina no estado do Maranhão, são 3 legislações ambientais absolutamente diferentes. Completamente diferentes. Guarda algumas similaridades, mas são regimes que o mesmo procedimento utilizado num estado não é válido em outro. Né? Por isso que a gente tem um fenômeno, né, no Brasil de uma competição por recursos financeiros entre os estados para atrair investimentos de mineração. E essa competição se dá por exemplo, legislações ambientais menos rígidas ou menos duras, como uma forma de atrair atividade de mineração, exatamente por causa desse conflito que a gente tem de competência legislativa. Tá? Então, aqui é só um exemplo do Sistema Nacional de Meio Ambiente. A gente tem um Conselho de Governo, ele vai ter o CONAMA, que está aqui do lado, que é o Conselho Nacional de Meio Ambiente, que vai delimitar normas muito, muito amplas, muito abstratas, e cada estado vai implementar o seu regime jurídico de direito ambiental conforme essas normas amplas. Então, a flexibilidade e a liberdade de legislar em direito ambiental nos estados brasileiros é algo muito, muito real. Um exemplo relativamente simples, não vou gastar muito tempo aqui, mas só para trazer uma situação muito interessante. O estado de Minas Gerais foi onde ocorreram 2 desastres recentemente, 2015 e 2019. O estado de Minas Gerais implementou, num regime bastante rápido de aprovação, uma lei, e a lei não foi, olha o argumento do estado de Minas Gerais, a lei não foi para impedir a atividade de mineração, porque o estado de Minas Gerais não podia fazer uma lei sobre direito mineral. O que o estado fez? Uma lei sobre alterando o procedimento de licenciamento ambiental de barragens de mineração. Porque o estado falou, licenciamento ambiental eu posso legislar. Hoje, o estado de Minas Gerais, para se licenciar uma barragem, é próximo do impossível. Por causa dessa lei. Não é por causa do direito mineral, não é por causa das normas de compliance, não, é por causa de uma lei de licenciamento ambiental. Percebe? Não é o direito mineral que criou esse obstáculo, mas sim o direito ambiental. Continuando, então, o que eu trago aqui para vocês? Licenciamento ambiental no Brasil pode durar anos. Pode não, ele dura anos. Anos. Tá? E outra coisa, o licenciamento ambiental no Brasil, ele se transformou, vou usar mais um estrangeirismo aqui, ele se transformou num hub, em que todas as discussões, todas, de vulnerabilidade das comunidades, de infraestrutura, patrimônio histórico, arqueológico também, todas elas convergem no momento do licenciamento ambiental. O mecanismo do licenciamento ambiental, que foi criado como uma ferramenta de garantir que riscos ambientais sejam mitigados, ele se transformou num grande processo de aprovação e também de negociação de compensações. É nesse momento do licenciamento ambiental que se negociam compensações financeiras, inclusive, para os locais onde acontece a mineração. O processo de outorga dos direitos mineiros no Brasil, ele não se conecta com o processo de licenciamento ambiental. Eles não são sequer complementares. Tá? Então é muito comum a pessoa obter um direito mineiro no Brasil e vai demorar alguns anos para ele, inclusive, iniciar o procedimento de licenciamento ambiental. Não tem conexão, inclusive não existe nem essa exigência. Né? São procedimentos apartados. Os direitos mineiros no Brasil, essa outorga é relativamente simples. Né? Um processo de conseguir um direito mineiro no Brasil, de novo, eu estou falando isso porque isso ofusca, né, o licenciamento ambiental. O processo mineiro é muito rápido no sentido de é muito bem delineado, já o processo de licenciamento ambiental é exatamente o contrário. Então, a gente tem que deixar isso claro como
um aprendizado no nosso dia a dia, né? Então aqui, só meu tempo está acabando, né? Quanto tempo demora? Esse dado aqui é um dado empírico, entre 7 e 10 anos para implementar um empreendimento de mineração. De novo, esse é um dado empírico. O dado técnico vem do Standard & Poor's, essa agência de classificação de risco, e ela recentemente fez uma atualização de um relatório dela, em que, na verdade, esse prazo não é bem 10 anos. A partir de um estudo, no Brasil, se não me engano, foram com 130 minas. Demora 20 anos para ser entre a fase que o Edmo falou, de uma análise de recurso e reserva, até iniciar a primeira produção comercial de um minério. 20 anos. E ali eu só coloquei algumas bandeirinhas de países de tradição mineradora. Infelizmente, o estudo da Standard & Poor's não contempla Angola. Tá? Mas é interessante para vocês, os senhores e senhoras, terem essa noção dessa dimensão temporal. Né? E conectando com a fala do Dr. Jânio, né? Se a gente quer fazer de Angola um país mineiro, a gente tem que aprender com esse tipo de problema que a gente vive em jurisdições mineradoras. A gente quer fazer um processo de mineração que demore 20 anos para implementar? Acho que esse é o grande tema que a gente pode trazer. Estou caminhando para o meu final aqui já, gente. Trouxe aqui, follow the money. Né? Atividade de mineração está ligada a atividades ilícitas. Esse é um problema brasileiro que eu trouxe só para ilustrar para vocês a nossa realidade. Eu coloquei essa figura do filme Todos os Homens do Presidente, que é exatamente como que a gente consegue no Brasil saber se a atividade de mineração está ligada com empreendimentos ilícitos. O siga o dinheiro. Né? O crime organizado no Brasil, que tradicionalmente sempre se vinculou a tráfico internacional de drogas, o tráfico internacional de drogas hoje para o crime organizado brasileiro, ele representa em torno de 20% só de sua receita. Em torno de 30% se relaciona com atividade garimpeira ilegal. Veja bem, a gente migrou do tráfico internacional de drogas para a atividade de mineração como grande financiadora do crime organizado. Eventos ocorridos no Brasil recentemente também que trazem a ilustração de atividades ilícitas. Né? Garimpo na terra indígena Yanomami. Como os senhores e senhoras devem saber, o Brasil é um país em que tem uma população, que a gente chamaria de povos originários, bastante diversificada em termos geográficos pelo país. Né? E a atividade de mineração ilegal ocorre circunstancialmente em locais em que existem comunidades indígenas. Né? Então a gente teve um escândalo de garimpo ilegal na terra indígena Yanomami em função de inúmeras mortes causadas com a população indígena. E a gente também teve a avaliação nacional de riscos de lavagem de dinheiro, que foi feita após muita pressão da OCDE, apesar do Brasil não fazer parte da OCDE. O Brasil fez essa avaliação e chegou a um dos pontos que foi identificado por essa avaliação, é que o Brasil tinha que ter uma regulação um pouco mais severa com a utilização da mineração para procedimentos de lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo. Disso aí nasceu essa resolução ANM. A ANM no Brasil é a co-irmã da ANRM, a Agência Nacional de Mineração no Brasil. Ela editou essa resolução 129, em que trata de prevenção à lavagem de dinheiro, prevenção ao financiamento ao terrorismo. Aquelas 6 letrinhas ali é a tradução, ou um acrônimo em inglês para conheça o seu cliente e conheça o seu empregado. O que quer dizer? Né? Porque muitas das vezes as atividades relacionadas com metais e pedras preciosas, essa resolução é relacionada a metais e pedras preciosas. Muitas das vezes você não conhece o seu cliente, o seu beneficiário final daquela mineração. Essa norma exige que você conheça. Você não pode mais falar, não, pouco importa para quem eu vendo. Não, você tem que saber para quem você vende. E também o que a gente chama de regulação a montante, né? Ou seja, antes da cadeia. Você tem que conhecer o seu empregado, porque ele também pode estar envolvido com crime organizado. Então, essa resolução traz requisitos que você tem que fazer para demonstrar que você conhece a sua cadeia a jusante e a sua cadeia também a montante. Aqui são só outros aspectos, comunicação, né? COAF é um Conselho Brasileiro de Atividade Financeira. Então, toda atividade relacionada à mineração, acima de um determinado valor, todas as vendas têm que ser comunicadas ao COAF, que vai fazer
todo o trabalho de inteligência relacionado à lavagem de dinheiro. Então aqui, ó, a gente acha que houve um esforço, o que seguramente aconteceu. Aumento dos custos de transação, né? Ou seja, você tem que ter mais investimento na conformidade com os requisitos da Resolução 129, crime organizado, mas esse é um ponto que eu gostaria, é o primeiro ponto. Efetivamente, inclusive o meu doutoramento na Universidade Federal de Minas Gerais, a gente trata exatamente de mecanismos econômicos de incentivo à atividade de mineração. E efetivamente a gente tem poucos incentivos ou mecanismos de incentivo à atividade de mineração ou que incentive a atividade legal de mineração. E muito em função do baixo enforcement, ou seja, a baixa aplicação das normas relacionadas à prevenção de atividades ilícitas. E aí, então, caminhando para o final, então a gente tem aí, né, na cadeia montante, a cooptação pelo crime organizado, mineração em terras indígenas e comunidades quilombolas, que também são fundamentais na discussão do Brasil do relacionamento com a comunidade, atendimento aos requisitos ambientais e atendimento aos requisitos regulatórios. Lembrando, regulação mineral no Brasil não se associa com a regulação ambiental. E a cadeia jusante, financiamento do terrorismo, lavagem de dinheiro e identificação do efetivo beneficiário final, né? Recolhimento de tributos e compensações. Esse aqui é só um exemplo, uma notícia, óbvio que vocês não conseguem ler, mas ele é uma operação rejeito, vários servidores da Agência Nacional de Mineração e também servidores do órgão estadual de Minas Gerais de licenciamento que foram presos em função de atividades ilícitas vinculadas a direitos mineiros, né? Ou seja, é uma tentativa de ampliar essa aplicação do direito, né? A rodada 8 de disponibilidade, não vou entrar no detalhe o que é disponibilidade, é um procedimento que aqui de você seria a questão da oferta pública, o que para a gente chamaria de disponibilidade de áreas. A gente teve um caso de uma troca de mensagens por WhatsApp entre um interessado e um servidor da Agência Nacional de Mineração, em que o servidor da agência manda uma mensagem falando para ele aumentar o valor da oferta. E, obviamente, esse processo foi anulado e toda a rodada, que é em torno de 16 mil áreas, esteve sob risco de ser totalmente anulada. Então, eu estou trazendo só essas realidades para a gente pensar nisso. Olha o impacto que tem o descumprimento de normas e a falta de compliance, né? E aqui um caso que, quando a gente fala de cumprimento de norma, compliance, a gente imagina sempre fraude, né, corrupção. Aqui a gente tem um caso de fraude que impacta diretamente as comunidades onde a mineração atua. No Brasil, o que a gente chama de royalties, chama compensação financeira pela exploração mineral. E aí, o que a gente tem? Vários casos de sonegação. Exatamente o que? Descumprimento de normas e não atendimento à regra de compliance e transparência. É um problema de transparência no Brasil que a gente tem em relação aos royalties, tá? E aí, exemplos agora positivos de transparência na mineração. A gente tem o Sigmine, que é na verdade, o banco de dados de todas as áreas, né, do Brasil. Imagina, é um grande mapa com todo o território brasileiro, em que você pode clicar e identificar se aquela área, se aquela poligonal já tem um direito mineiro associado a ele, ou se ele está livre, você pode obter. É um tremendo exemplo de transparência. Gestão de barragens, por questões óbvias, né? 2 desastres de magnitudes bíblicas, né, ocorreram em um curto espaço de tempo. Hoje a gestão de barragens no Brasil, pelo menos as barragens de mineração, é um exemplo de transparência com a sociedade brasileira. E a verbação de atos na ANM. A verbação de atos na ANM, ou seja, teve uma pergunta que foi direcionada para o Edmo, relacionada ao valor do direito mineiro, né? Os direitos mineiros no Brasil podem ser transacionados normalmente, mas você precisa de averbá-los na ANM. Então, e você pode consultar esses direitos mineiros, quem são os credores, quem são os proprietários desses direitos. É muito tranquilo. E as rodadas, as próprias rodadas de disponibilidade, né? Meio incoerente que eu falei, acabei de criticar e agora eu estou falando que ela é um exemplo de transparência. Em função exatamente desses riscos relacionados à falta de transparência, hoje as rodadas de disponibilidade não são conduzidas mais pela ANM, são conduzidas pela Bolsa de São Paulo, que não entende nada de mineração, diga-se de passagem, mas entende de vender.
Então foi transferido, a ANM fez um acordo com a B3, que é a Bolsa de São Paulo, para que a Bolsa conduza o processo. Não tem nenhuma atividade técnica, mas é uma atividade de conflitos de interesse. Então, segrego, né, quem cuida de mineração não pode vender áreas minerais. E agora, aí é o SIGMINE, tá, gente? E a consulta livre prévia informada. Angola não ratificou a OIT 169, né? O Brasil ratificou, que é exatamente a consulta livre prévia informada de comunidades atingidas pela mineração. E é isso, gente. Só acabou aí, ó. Acabou agora, né? Depois dessa pressão, né? Aí, gente, só isso. Obrigada, Dr. Leonardo, pela apresentação. Eu sei que ser jurista não é fácil estar a falar de compliance e desafios. Não estou ainda. Mas vamos chamar o moderador seguinte, o Dr. Eduardo Simba, que é doutor em Ciências Jurídicas Públicas pela Universidade do Minho, Portugal, mestre em Direito do Ambiente pela Universidade de Free State, África do Sul, e licenciado em Direito pela Universidade Agostinho Neto. É professor auxiliar na Faculdade de Direito da Universidade Agostinho Neto, onde é regente de Direito dos Recursos Naturais e de Direito do Ambiente, bem como leciona como assistente de Direito Administrativo. É coordenador científico das pós-graduações em Direito Mineiro, é investigador da Escola de Investigadores do Centro de Investigação em Justiça e Governação da Universidade do Minho, é coordenador do Núcleo de Recursos Naturais e Ambiente do Centro de Estudos de Direito Público e Ciências Jurídico-Políticas da Universidade Agostinho Neto, é autor de livros de Direito Mineiro e de Direito dos Recursos Naturais, volume 1, 2 e 3, e é coautor dos livros de Constitucionalismo Angolano e de Direito do Ambiente Angolano. Seja bem-vindo, Dr. Eduardo Simba. Dr. Eduardo, tem 10 minutos para conversar com o seu preleitor e 10 minutos para passar a palavra à plateia, se faz favor. Ok. Boa muito obrigado pela palavra, MC, e agradeço. Leonardo, é um prazer partilhar consigo este painel de uma bela apresentação que teve sobre normas, compliance e transparência na gestão técnica e de recursos. Pude aprender muito sobre a realidade brasileira. Mas há uma questão que gostaria de começar por dialogar consigo, que tem a ver com as experiências do rompimento das duas barragens que fez referência de Mariana e de Brumadinho, exatamente, digamos assim, primeiro, o impacto que esses dois incidentes, não sei se podemos assim chamar, tiveram no plano regulatório e exatamente sobre, não só do regulatório, mas também sobre a transparência, né? Uma questão que eventualmente colocaria, será que a falta de transparência e do compliance, né, ou da conformidade legal, terão levado a que ocorressem esses incidentes? Eu sei que do ponto de vista legal levou algum tempo parece que os efeitos continuam e as disputas continuam. Gostaria que elaborasse um pouco mais sobre essa questão. Muito obrigado, doutor Eduardo. É interessante a gente falar, eu tive a oportunidade de trabalhar no processo de reparação, no caso de um desastre, e vou partir de uma menção que o senhor fez, se a gente pode chamar de incidentes. E esse é o primeiro ponto, existe uma disputa até gramatical no Brasil.
Quando a gente vai conversar com o pessoal eu sou do setor de mineração, né? É muito comum as pessoas falam, não, os acidentes de Mariana e Brumadinho, porque não se pode mencionar a expressão desastre. Já no âmbito mais geral, todo mundo fala desastre, mas percebe? Chegou ao ponto que a própria ANM, no glossário da sua regulação de barragens, fala o que é incidente, o que é acidente, o que é desastre, a que ponto chegamos, né? Mas é interessante a gente perceber que em 2015, quando ocorreu 5 de novembro de 2015, já existia uma política nacional de segurança de barragens. Essa política nacional, ela existia desde 2010, e ela contemplava todo tipo de barragens, barragens de água, do setor de energia e também do setor de mineração. Após o desastre de Mariana, a gente teve uma abertura muito grande para essas questões da transparência relacionadas à disponibilidade de informações sobre barragens. Então, toda a sociedade hoje pode monitorar o estado das barragens de mineração no Brasil. Todas as barragens. Além disso, após 2015, a gente teve a implementação de uma rotina, vamos chamar assim, de entrega de relatórios de estabilidade de forma muito mais... a periodicidade muito mais estreita, trimestralmente, o que não ocorria anteriormente. Tá? Em 2019, aliás, 2020, né, a gente teve a edição, a consolidação da norma, das regras de segurança de barragens. E aí é interessante que o senhor a sua pergunta, porque o Código de Mineração brasileiro ele é de 1967. Ou seja, tem mais de 50 anos que o código existe. Com algumas modificações aqui, outras acolá, mas efetivamente é o mesmo corpus, né? E ele, na verdade, ele foi atualizado após os rompimentos da barragem para criar hipóteses de caducidade do título mineiro. Então, a mudança no Código de Mineração Brasileiro foi nesse sentido. Rompimentos de barragem, desastres, acidentes com barragem de mineração podem ensejar a perda do título mineiro e também, obviamente, indenizações. Isso era meio óbvio, inclusive, né? E o mais interessante, só para fazer um gancho, isso mostra uma realidade brasileira que é: o Código Mineiro é bastante antigo, né? Muito testado ao longo dos tempos, ou ao longo desses 50 anos, mais de 50 anos, e o dia a dia da atividade de regulação é feito pela ANM. Então, a gente tem um arcabouço jurídico em que a atividade de mineração é a agência nacional que atua de forma muito mais no dia a dia da atividade de mineração do que por meio de normas legais, vamos chamar assim, leis votadas pelo parlamento. A gente tem muita dificuldade de mudar o Código de Mineração no Brasil. Eu me arriscaria a dizer que a gente já teve 2 tentativas nesses últimos anos de alteração do Código de Mineração brasileiro e não avança. Então, a forma que nós, como sociedade, criamos de ajustar a regulação minerária à modernidade, todos esses aspectos, foi mudar pela regulação e não pela legislação. Leonardo, muito obrigado. Parece que temos mais 4 minutos para conversar. E já que estamos a falar de normas, compliance, transparência na gestão técnica e legal de recursos, que boas práticas é que o meu país, Angola, pode apreender da realidade brasileira, né? Principalmente porque parece, das investigações que eu fiz, o Brasil tem o Código de Mineração dos mais antigos do mundo, né? E que vai se adaptando às transformações econômicas, sociais e ambientais que vão ocorrendo. Que boas práticas, que lições é que nós podemos apreender?
É interessante essa pergunta, porque nos traz assim, uma série de ideias, né? Nos estudos que eu fiz sobre a legislação angolana, eu gostei bastante do Código Mineiro de Angola. Sim, talvez a minha percepção de estrangeiro, da vivência do Código de Mineração brasileiro, que é exatamente o oposto do Código Mineiro de Angola, né? O Código de Mineração brasileiro, ele é lacônico. Ele tem, assim, poucas páginas, ele é muito assertivo, vamos falar assim, né? E o Código Mineiro de Angola, ele tem um nível de detalhamento que eu acho que nós, no Brasil, gostaríamos de ter, pelo menos a minha leitura no dia a dia da atividade de mineração. Como sugestão, né, que é o que o senhor me pediu, eu acho que Angola deveria se preocupar em não cometer os erros que nós, no Brasil, cometemos de levar para o licenciamento ambiental todas as demandas sociais, socioeconômicas, para se resolver por meio do licenciamento. Eu acho que, eu não comentei aqui, mas esse nó que nós temos na legislação ambiental brasileira chegou a tal ponto que nesse ano nós tivemos a publicação de uma lei geral do licenciamento ambiental, que continua em disputa. Foi para veto da presidência, a presidência vetou vários pontos, voltou para o Congresso derrubou todos esses vetos, exatamente porque o tema do licenciamento ambiental ele é um tema que causa muitas paixões no Brasil. Então, se é algo que eu poderia sugerir não criem procedimentos apartados, né? Eu vou fazer licenciamento ambiental, não. É fazer todo o processo de modo realmente não é fazer atividade de mineração sem as preocupações ambientais, muito pelo contrário. Mas é identificar os riscos, determinar as medidas compensatórias, as medidas de mitigação e, não levar para esse lugar, para esse local, licenciamento ambiental, todas as demandas que existem daquela comunidade. Muito obrigado. Na verdade, há mais uma questão que restou. Se calhar rapidamente pode responder. Qual é a medida exata da regulação e do compliance, né, que devem ser adotadas tanto pelo regulador como pelas empresas, por causa daquilo que eu chamo de processo decisório, né? Qual deve ser a medida exata da regulação e medidas de compliance que devem ser adotadas? Assim. Eu acho que cada jurisdição tem que fazer sua avaliação do que está disposta a internalizar dentro do seu modelo jurídico, não é? No Brasil, doutor Eduardo, a gente vai ver pessoas falando que o Brasil regula muito a atividade de mineração, e um outro grupo que vai falar que regula pouco. A gente vai ter esse tipo de debate no Brasil, né? Eu acho que a medida exata é garantir que a atividade de mineração seja exercida sem causar, inclusive tendo no retrovisor esses desastres ocorridos, né? A atividade de mineração é muito importante para o país. No Brasil, a atividade de mineração é fundamental para garantir a estabilidade econômica, é muito importante. Agora, ela não deve ser feita a qualquer preço, né? E, então, eu acho que a medida certa é exatamente a gente olhar para o que a gente quer com a mineração. Que ela não cause desastres ambientais, que ela não cause remoção de populações ou alteração dos seus modos de vida. Muito obrigado. Agora vamos passar para a plateia. Tenha bondade. Tem aqui. Aqui tem. Na terceira fila. Pode. Doutor Eduardo. Opa, está vendo do Moisés David. Tá. Moisés David, administrador executivo da agência. Doutor, muito obrigado pela
relação que fez chamou-me muita atenção algumas das matérias que indicou. Eu vou apenas fazer um aporte à volta da questão ambiental. Eu faço parte daquela geração, há uns anos atrás, que teve o privilégio de discutir qual o primado: industrialização ou ambiente. E essas agendas, na altura, não eram agendas nacionais. Em alguns temas, não fazem parte da agenda nacional. De qualquer das formas, a questão ambiental é uma questão que hoje está na agenda nacional e é incontornável. Mas, no caso concreto do direito mineiro, tivemos a sorte de a comissão, na altura, que era coordenada pelo professor Dr. Queiroz, ter já estado avisada desta questão e, mesmo assim, não foi possível resolver essa questão ambiental na totalidade no âmbito do Código Mineiro. Ela é vista de forma paralela. E a condição para o exercício de qualquer atividade industrial ou mineira em Angola. Sem a licença ambiental, legalmente não é possível realizar atividade digamos, mineira. Porém, há aqui algum equilíbrio, ou seja, a atividade mineira em zonas de reserva, e aí sim requer um tratamento mais cuidado e mais arrumado. Quando se chega à questão do detalhe técnico, quando é preciso dizer o que é que se coloca como exigência, como primado ambiental, aí é que temos um sério problema. Porque quando se fala da questão ambiental, um dos grandes problemas que se tem é que não há um acervo ambiental, não há um relatório ambiental prévio, atividade ambiental. E quando estamos a negociar com os digamos, investidores mineiros, a preocupação principal é: e o passivo ambiental que eu lá vou encontrar? Portanto, este é um dos problemas que nós temos, ou seja, há um passivo ambiental, sim, há um histórico ambiental, mas não há um acervo, não há um registro ambiental. Este é um dos nossos problemas. Creio que cá também no Brasil, que nós acompanhamos, essa questão dos reportes ambientais por aí fora e a consagração em documentos, em dados seguros, de que eu, ao aceder ao direito mineiro, não vou ficar com o passivo, é um sério problema. Portanto, era apenas para trocar com o professor e ver se pode elaborar um pouco mais a volta disso. Ok, muito obrigado. Do passivo ambiental. Muito obrigado, doutor. Doutor Leonardo, prefere responder agora ou damos mais oportunidade de mais 3 intervenções e aí responde as 3? Eu posso responder porque a gente... Ok, está bem. A questão do passivo existe no Brasil. Mas no Brasil isso já é consolidado, a questão assim, o passivo ambiental acompanha o direito mineiro. Então, o investidor no Brasil ele vai ter a mesma situação, ele vai chegar para um empreendimento e a quantificação do risco vai ter que incorporar o passivo ambiental. Essa é uma discussão relativamente consolidada no Brasil. Ou seja, um investidor que queira empreender vamos chamar nos empreendimentos brownfield, né? O empreendimento já existe, mas precisa de determinado investimento para ele aumentar sua capacidade produtiva. Necessariamente, ele vai assumir os riscos que esse passivo vai trazer. Isso já foi consolidado, isso não tem problema algum. Desculpa, não tem problema no sentido assim, de dúvida, né? E assim, o processo de licença, eu entendo quando você fala essa questão do acervo, né? O relatório, o que vocês, pelo menos me corrijam se eu estiver errado, mas eu lembro que lá na legislação, pelo menos na legislação mineira, fala do relatório de impact, né? No Brasil, a gente também tem um relatório de impacto. Lá no Brasil, a gente usa O no final, ao invés de impact, né? O relatório de impacto ambiental, a gente chama lá de EIA-RIMA. É o estudo de impacto ambiental, relatório de impacto ambiental. Esse relatório, ele é bem complexo, né? E ele é que vai instruir o processo de licenciamento. Então, hoje, por exemplo, áreas já com uma história de mineração muito, muito antiga, ou relativamente antiga, ou, por exemplo, a região central do estado de Minas Gerais, a gente chama de quadrilátero ferrífero. É uma região que é estudada nos últimos, pelo menos assim, com um nível de rigor e detalhe que os relatórios de impacto ambiental exigem,
seguramente muito estudado nos últimos 50 anos. Então, esse acervo já está bastante consolidado. Então, a gente consegue realmente mapear com muito mais precisão os impactos e as medidas que podem ser realizadas, né? E eles têm o aspecto de transparência, então eles são abertos à sociedade, né? Então, não sei se eu contribuí, mas assim, essa é uma situação que no Brasil a gente está discutindo hoje o procedimento. O relatório em si, eu diria que não é nem um tema muito criticado no Brasil. Ele dá trabalho, ele é caro, mas ele é um instrumento realmente muito efetivo de política pública. Ok, muito obrigado, doutor Leonardo. Aqui pediu a palavra. Microfone, por favor. Microfone aqui na terceira fila, faz favor. Bom dia mais uma vez, Maura Oliveira e Silva, Agência Nacional de Recursos Minerais. Professor, uma vez que estamos aqui em troca de experiências, eu queria saber, se possível, responder como é que o Brasil trata efetivamente o fenómeno do garimpo. Que metodologias existem no Brasil atualmente para mitigar o garimpo e se existe alguma legislação específica neste sentido ou se o Brasil já pensou em trabalhar em alguma legislação específica nesse sentido. Obrigada. Muito obrigado. É uma pergunta bastante importante, inclusive. O Brasil, a atividade de garimpo, a atividade garimpeira, ela é legalizada no Brasil. O Brasil reconhece na sua Constituição a atividade garimpeira, né? A questão é que a gente tem a atividade garimpeira no Brasil, ela é prioritariamente feita, ou pelo menos ela é priorizada se feita por cooperativas, porque a cooperativa ou associação, ela é a hipótese em que você não tem uma pessoa jurídica que vai eliminar o trabalho pessoal. Então, os garimpeiros se reúnem numa associação ou numa cooperativa e vão lá pleitear lá, inclusive, nem chama, o direito mineiro relacionado à lavra garimpeira é um apelido PLG, Permissão de Lavra Garimpeira. Então, a gente tem uma legislação relativamente consolidada. O Estatuto Garimpeiro é de 1989, né? Ou seja, logo depois da Constituição Brasileira de 88. O problema, eu não sei se eu vou conseguir falar de forma clara, assim, o problema não é o garimpo. O problema é a apropriação do garimpo por atividades criminosas. Então, atividade garimpeira, a gente tem atividades garimpeiras no Brasil grandes, que são, inclusive, muito importantes para algumas localidades no Brasil. Cooperativas do Brasil, existem cooperativas de garimpeiros no Brasil que são bem organizadas. São realmente estruturas muito organizadas que geram recursos para os seus associados. Agora, é a realidade de todas as regiões do Brasil? Não, não é. Então, a gente vai ter algumas regiões no Brasil, majoritariamente na sua porção norte, em que a atividade garimpeira ela é feita de forma ilegal. Ou seja, o que significa feita de forma ilegal? Sem qualquer título que dê lastro para que aquela atividade seja exercida, sem qualquer cuidado ambiental, sem qualquer licença ambiental, muito pelo contrário, inclusive. E o que se consolidou no Brasil hoje, respondendo a sua pergunta, o que se consolidou no Brasil hoje que falta para diminuir o risco da atividade garimpeira é a presença do Estado. Porque, efetivamente, os locais onde a lavra garimpeira é feita de forma ilegal no Brasil são locais em que o Estado brasileiro se ausentou, se mantém ausente por muito tempo. Então, por exemplo, você vai no estado de Minas Gerais, onde eu resido. É um estado que foi, pelo próprio nome, né? Minas Gerais. Foi construído com base na mineração. Hoje, a atividade de garimpo no estado de Minas Gerais é bastante pontual, tem pouco, porque é um estado que se urbanizou muito nos últimos anos. Agora, se a gente vai para estados do norte brasileiro, não é essa a realidade. É uma realidade realmente de uma degradação ambiental gigantesca causada pela atividade garimpeira e sem qualquer tipo de obediência à lei, ou a compliance, ou outras partes. Obrigado. Parece que o
O engenheiro Manquenda quer fazer uma intervenção. O microfone, faz favor. Uma pergunta apenas, né? Manqueda Mirempete. Professor, parabéns pela preleção. A minha pergunta é como a aplicação efetiva das normas de compliance e transparência pode reduzir práticas lícitas como evasão fiscal, contrabando do conflito, não é? E, ao mesmo tempo, aumentar a confiança dos investidores na gestão técnica e legal dos recursos minerais. É pergunta de $1 milhão. Mas, assim, agora respondendo seriamente, né? Uma das formas que, como você perguntou, né, que as normas de compliance e transparência podem ajudar é criando desincentivos para essa atividade legal. Uma das formas que a gente pôde ver no Brasil foi proibindo a venda de ouro para seriam empresas DTVM. No Brasil, DTVM é distribuidoras de títulos valores mobiliários. Empresas que podem comprar ouro no Brasil, essas DTVMs. E, durante muitos anos, os garimpeiros simplesmente chegavam, a DTVM, essa empresa que comprava ouro, ela emitia uma nota fiscal, ou seja, um documento fiscal, recebendo aquela quantidade de ouro, e ali estava, inclusive a gente chamava a aquisição de boa-fé pelo primeiro adquirente. Legalizava-se independentemente de onde surgiu aquele ouro. De uma terra indígena, de uma atividade legal, de contrabando. Então, essa atividade já foi proibida no Brasil. Então, uma forma que a lei, as normas de compliance criaram para que a gente pudesse, pelo menos, reduzir essa ilegalidade no comércio de ouro, no caso brasileiro, mas também de pedras preciosas, também que tem uma situação muito parecida. Tá? Uma última intervenção, a engenheira Fátima Proença. Pediu a palavra, infelizmente. Opa, isto aqui está muito concorrido. Bom dia, professor. Sobre o licenciamento ambiental. Gostaria de saber como é que é feito o licenciamento ambiental no Brasil. É feito através do estudo de impacto ambiental, do processo, entrega-se o relatório de impacto ambiental e depois é emitida a licença de instalação. Posteriormente, depois de quantos anos ou após a emissão da licença de instalação, se o projeto ou a mina pode começar a operar ou se começará somente a operar após a emissão da licença de operação. Porque no nosso caso, aqui em Angola, nós faz estudo de impacto ambiental, faz o relatório de impacto ambiental, é apresentado esse estudo ao Ministério do Ambiente, que é o organismo nosso de tutela para a emissão das licenças. Então, o Ministério do Ambiente emite-nos a licença de instalação e com a licença de instalação, então, nós começamos a instalar, começamos a operar. 2, 3 anos depois, então, nós requeremos a licença de operação. Eu gostaria de saber como é que é feito todo esse processo no Brasil. Obrigado. Tá bom. Fazer uma ressalva. Eu vou falar com base num processo que é o de Minas Gerais, que pode ter situações muito específicas dependendo do estado brasileiro. Mas vai ser muito parecido. Primeiro, é o que a gente chama lá de licença trifásica. Licença prévia, licença de instalação e depois licença de operação. Ainda tem a licença prévia. Então, de forma bastante... Vou tentar explicar aqui. Importante. Essa nova lei, a nova lei geral do licenciamento ambiental, que eu comentei com vocês, que ela está super fresca. Foi agora, voltou para o Congresso derrubou os vetos. Ela traz novas classes de licença. Mas são classes, digamos assim,
de licenças que seriam mais específicas para determinados setores e determinadas situações. Essa estrutura que eu estou falando para você continua a mesma. Licença prévia de instalação e operação. Não existe um prazo em que elas serão outorgadas. Ok? Primeiro. O que acontece quando você instrui um processo de licenciamento, você vai requerer a licença prévia. Aí vai ter um termo de referência para elaborar o relatório de impacto ambiental. Na verdade, você vai fazer um estudo de impacto ambiental, que ele tem algumas regras. Por exemplo, por que demora muito o estudo de impacto ambiental? Porque você tem que fazer na estação chuvosa e na estação seca. Então, tem uma série de requisitos. Então, no mínimo, vai durar 1 ano. Na melhor das hipóteses, um estudo de impacto ambiental. Aí você tem que elaborar o relatório de impacto ambiental a partir do estudo. E aí você vai obter, suponhamos que você obtenha a licença prévia. Essa licença prévia você já vai negociar condicionantes. Então, venceu o primeiro estágio. E você vai cumprir mais requisitos. Aí você vai requerer a licença de instalação, como o próprio nome diz, para instalar o projeto, instalar o empreendimento. Mais condicionantes. Vai cumprir as condicionantes e você vai requerer a licença de operação. Então, é um ciclo em que você tem que, cada vez mais, fazer uma aproximação com a palestra do Edmo. Né? Eu vou aumentando a minha, digamos assim, reduzindo a minha incerteza sobre o risco ambiental até chegar na licença de operação, que tem validade no máximo de 10 anos no Brasil, a licença de operação, depende do estado. Tá? E ela pode ser cassada a qualquer momento. Então, para operar uma mina, eu só posso fazer com licença de operação. Respondendo a sua pergunta. Respondi? Leonardo, muito obrigado. Estamos pressionados e vamos terminar o nosso painel com uma nota muito importante que eu pude reter. É de que a regulação e a governança dos recursos minerais, nós não estamos a tratar apenas de leis. Estamos a tratar de políticas e boas práticas aplicáveis a esse setor. Com isso, terminamos o nosso painel. Foi um prazer enorme partilhar consigo esse painel. Obrigado. Tudo tem mineração.